Esse é o caso de um paciente masculino de 75 anos que foi intubado para uma anestesia de uma correção de uma hérnia abdominal. Durante esse ato de intubação foi observado a presença de uma lesão na região posterior da sua língua. Em virtude disso, ele foi encaminhado posteriormente à sua cirurgia aos setores responsáveis por essa área. Relatava clinicamente, então, a presença de uma disfagia de cerca de 3 meses e sem odinofagia e sem também emagrecimento ou outras alterações. A partir daí foi feita uma biópsia da região e também pedido um exame de imagem de complementação. Foi realizado, então, inicialmente, um exame de tomografia computadorizada e esse é o exame que obtivemos. Vejam que na região da orofaringe e da cavidade oral já começa na topografia da loja amidaliana a existir uma importante assimetria entre os dois lados e existe uma notória lesão expansiva e captante nessa região, que inferiormente se estende até a região da valécula direita e superiormente se continua pela parede lateral direita do orofaringe até aproximadamente a região do palato mole. Era uma lesão, portanto, bem localizada na topografia, principalmente da loja amidaliana do lado direito, mas que tinha também já uma propagação importante para a região da posterior da língua, na região do orofaringe da língua, inclusive com invasão da sua musculatura. Essa é a reformatação coronal dessa fase axial que acabamos de ver. Em primeiro lugar, vamos notar que existem conglomerados linfonodais, principalmente à direita. Vemos que temos vários linfonodos que já estão unidos, isso porque com certeza houve extravasamento linfonodal, necrose em algumas partes. Temos outros linfonodos menores já com centro necrótico. No outro lado também encontramos comprometimento. Na parede do orofaringe, notamos aquele espessamento que foi descrito já no corte axial. Vemos que é um espessamento que vai desde a região da loja amidaliana, se estende pela parede direita até o palato mole. Vejam que existe uma notória diferença entre esse lado direito, que é mais espessado, com uma captação um pouco heterogênea, em relação ao lado esquerdo, ao lado oposto. Os cortes mais anteriores mostram a musculatura toda da língua e uma nítida invasão do tumor que saiu daquela região da parede, provavelmente da loja amidaliana, e se infiltrou na musculatura da língua desse lado direito também. Esse paciente teve seu anátomo patológico feito e o laudo foi de um SEC, um carcinoma epidermoide não queratinizante, que é o tipo do tumor encontrado nos tumores do orofaringe HPV positivo. Eles são normalmente não queratinizantes. No entanto, é necessário que o estudo imunohistoquímico comprove a existência, na verdade, desse HPV positivo. E o desse paciente foi inconclusivo. A análise de um P16 inconclusivo significa que o número de células que marcaram foi inferior a 75% das células. Para que ele seja positivo, é necessário que 75% ou mais das células sejam fortemente marcadas. Portanto, ele acabou ficando como um tumor HPV negativo, um tumor de orofaringe HPV negativo. Como ele já infiltra a musculatura da língua, isso já o transforma num tumor T4A. Como temos linfonodos com seguramente extravasamento linfonodal, porque formaram conglomerados, ele já assume uma classificação N3B.
Então ele era um tumor de orofaringe T4A N3B. Vamos mostrar alguns esquemas dos pontos mais importantes que vimos na primeira fase dessa apresentação. Vejam que o tumor que estava principalmente na loja amidaliana e invade a musculatura da língua. É essa estrutura toda mais espessa e captante nessa região, que está aqui representada, tracejada em vermelho nesse outro esquema. Esse tumor, nós vimos que acabava se propagando inferiormente até a valécula direita, obliterando a mesma. Vejam aqui a epiglote, a prega glossoepiglótica, a valécula direita e a valécula esquerda. A valécula direita está ocupada pelo tumor. É o que mostra essa linha toda tracejada nesse outro esquema, mostrando exatamente a região ocupada pelo tumor. Nesse esquema coronal, nós vemos que essas regiões aqui do conglomerado linfonodal à direita e do linfonodo esquerdo são que estão demarcados aqui. Lembrando que o conglomerado já configura extravasamento linfonodal, o que já coloca o N do TNM como N3B, pelo fato de ter havido extravasamento linfonodal e pelo fato desse tumor ser um tumor de orofaringe HPV negativo. E por fim, esse último corte coronal mostrando a invasão da musculatura da língua aqui à direita, exatamente na área que está marcada por essa linha vermelha. Pela topografia do tumor, pela sua extensão, já pela sua classificação como um tumor T4, foi optado como tratamento pela quimioterapia e radioterapia, e é isso que foi realizado nesse paciente. Esse é o primeiro exame de controle, cerca de 80 dias após o fim do tratamento. Vejam que houve uma regressão total do tumor. Na topografia das lojas amidalianas já não temos mais aquela massa visível que existia, inclusive invadindo a musculatura da língua. Mesmo na região da língua dá para observar que houve uma regressão bastante ampla, quase completa do tumor. Quando vamos mais cranialmente, também não notamos mais uma extensão nítida de tumor pela parede direita e atingindo o pálato mole. Houve uma regressão também bastante importante, significativa, dos conglomerados linfonodais. No máximo, temos alguma imagem um pouquinho atenuante na topografia que eram os linfonodos, mas não vemos mais nenhum conglomerado. Essa é a reformatação coronal desse exame. Vejam que a parede direita do orofaringe já se encontra com aspecto simétrico em relação ao lado oposto. Não temos mais aquele espessamento com captação que era notório no exame pré-tratamento. Vejam que os linfonodos também regrediram intensamente, no máximo algum resíduo aqui da área daquele maior conglomerado. Sempre que eu tenho esses controles e ou vejo alguma área suspeita ou não tem absolutamente mais nada, aparentemente houve uma regressão completa, eu procuro complementar com o exame de ressonância sempre que possível para ter um dado extra a respeito dessa resposta. E é o que foi feito nesse paciente. Esse é o exame de ressonância que foi realizado 4 dias depois dessa tomografia que vimos pregressamente. Vejam que no T1 a anatomia das paredes do orofaringe estão simétricas, não temos nenhuma alteração importante. Aqui a epiglote, não temos nada ocupando mais as valéculas como a gente notava no primeiro exame. Mesmo cranialmente, não temos nenhuma grande alteração nas paredes do orofaringe nem na topografia do pálato mole.
Eu acho que o que ficou um pouco mais significativo de resíduo foi que naquela região da invasão da língua ainda havia um pequeno hipossinal nessa topografia da língua onde existia inicialmente o tumor. Vamos ver como é que aparece isso, se há alguma captação ou não após a injeção do gadolínio. Essa é a sequência em T1, com supressão de gordura e injeção de gadolínio. Vejam que temos a contrastação comumente encontrada no tecido linfóide do anel de Waldeyer, mas não temos nenhuma área de captação importante na região das lojas amidalianas suspeitas de uma recidiva ou persistência tumoral. Mesmo naquela topografia da língua que no T1 sem o gadolínio havia um aparente hipossinal, não temos a presença de contrastação alguma. A parede toda do orofaringe em ambos os lados está com aspecto normal, não temos alteração nenhuma, inclusive na região do palato mole. Em resumo, houve uma regressão completa do tumor, não temos nenhum sinal de recidiva ou de persistência. Mesmo na região dos linfonodos, não temos mais nada de captação. Esses pacientes são seguidos periodicamente, no mínimo acho que deve ser feito um exame anual dos mesmos e é claro que com um acompanhamento clínico sempre conjunto, e qualquer alteração encontrada deve ser repetido o exame ou mesmo sendo feitas biópsias para avaliar possíveis recidivas ou mesmo aparecimento de tumores metacrônicos em outros locais que esses pacientes comumente podem apresentar.